Fala galera, aqui é o Augusto, bem-vindos a mais um vídeo. E nesse vídeo eu vou explicar para você por que o capitalismo não depende do Estado para sobreviver. Tá? A primeira coisa que nós temos que entender é que o capitalismo ele não é uma coisa que o Estado faz e que só pode existir com o Estado. O capitalismo é uma prática que pode ser executada por pelo menos duas pessoas. Como assim? Cada pessoa produz alguma coisa e elas trocam. Elas têm a capacidade de produzir algo, elas produzem e elas trocam a produção delas. As pessoas têm que entender isso. O capitalismo não é aquela grande coisa maluca que o governo faz, incentivando bancos, não sei o que. Não, isso é corporativismo. Eu vou explicar isso nesse vídeo. Então tá, capitalismo é uma prática que pode ser executada por no mínimo duas pessoas. Cada uma produzindo uma coisa diferente e trocando. Beleza, e o Estado? O que vem ser o Estado? O Estado é uma instituição. Tal instituição é formada por pessoas, tem questões hierárquicas lá dentro, tem questões de quem manda em quem, enfim, o Estado é uma instituição, digamos assim. Como se fosse uma empresa, mas funcionando com dinheiro roubado dos outros. Beleza? Isso quer dizer o quê? Quer dizer que os estados eles podem ter práticas diferentes. Até hoje, no nosso planeta, nós temos monarquias parlamentares, no caso, como é o caso da Inglaterra. O capitalismo é uma prática que os países do nosso mundo, agora os estados que existem ao redor do planeta, praticam, que é o quê? Eles pegam a produção que eles têm ali e eles trocam entre si. Na bem da verdade, quem troca entre si essas produções são os empresários, né? O que os estados fazem de trocar entre si é trocar influência e capital político. Como assim? Um exemplo é o TPP, que é agora esse grande bloco comercial que foi feito aí pelos Estados Unidos, China e mais uma pancada de país que está aí podre de rico, onde eles fizeram o quê? Eles reduziram bastante ali os empecilhos, né, para importações e exportações, tornando o comércio nesse bloco mais atrativo e excluindo outras pessoas desse bloco, ou seja, é uma jogada para você mudar o fluxo da concorrência de mercado. O que você pode ver? Os estados, eles praticam o capitalismo através da influência. Eles praticam o capitalismo vendendo e comprando as capacidades deles mesmos de impedir ou não impedir as pessoas de trabalharem. Qual é o capital do Estado? É como se fosse um capital de barreiras, digamos assim. Nós temos barreiras e a redução dessas barreiras pode ou não, né, facilitar as coisas para o comércio de outros locais e tal, isso criando o quê? Fluxos de influência e tal, ou seja, isso é corporativismo. É isso que o Estado faz. Esse corporativismo é a forma como o Estado usa o capitalismo, ou seja, como ele usa essa prática de você utilizar o seu capital e a sua potência de fazer alguma coisa para trabalhar em cima disso e ganhar influência e tal, enfim, fazer esse monte de merda que a gente está vendo. Sem Estado, sem governos, isso se torna impossível, porque o que acontece? Eu fico livre para comercializar com quem eu quiser, seja essa pessoa meu vizinho ou um chinês do outro lado do mundo. Porque não existiriam taxas, não existiria nada que me impedisse de comercializar com ele. Por isso que as defesas de extinção do Estado estão exatamente nesse ponto. Todas as questões de tributação, todas essas questões de impedimentos e barreiras são o capital do Estado. O Estado possui um capital de barreiras, um capital de influência política. E se esses capitais que o Estado usa forem abolidos, nós teremos o capitalismo nu e cru, que é o capitalismo de pessoas trocando mercadorias e serviços. E é desse modo que os pobres, as pessoas mais pobres, as pessoas de baixa renda, as pessoas que moram em locais mais complicados, que elas conseguem obter riqueza. Como? Nada mais, nada menos do que agindo de forma capitalista, trocando o seu capital, seja ele seu capital humano, que é a sua capacidade de produzir alguma coisa em um trabalho, seja ele o seu capital de terra ali, que é plantar algumas cenouras, batatas e depois vender essas cenouras em feiras na cidade, seja seu capital bovino, que é você ter alguns bois e, sei lá, tirar leite e abater alguns para vender carne. Enfim, se você permite que as pessoas trabalhem e sejam capitalistas, elas meramente vão enriquecer, é natural. Agora, o capitalismo que o Estado usa é como eu já falei, é com capital político, é com capital de barreiras. Reduzir e aumentar barreiras é o que o Estado usa para criar o capitalismo dele. Se esse modo de agir do Estado for excluído, ou seja, se o Estado for excluído, nós teremos um capitalismo nu e cru, de pessoas trocando bens e serviços. Entenderam? Essa é a grande diferença. O Estado atua de forma capitalista. O capitalismo que o Estado usa para trabalhar é um capitalismo de influência política, de influência que envolve barreiras. O capitalismo nu e cru pode ser praticado por pelo menos duas pessoas.
E, no final das contas, havendo a extinção dessa coisa do Estado, o Estado sendo minimizado ou mesmo extinto, e a economia sendo liberalizada, nós temos o capitalismo como ele é, nu e cru. Trocar bens e serviços sem ameaças é o que é o capitalismo. O que o Estado pratica é um crime e deveria ser abolido, deveria ser excluído. Se você gostou desse vídeo, clica aqui embaixo no gostei. Se você não gostou, pode clicar no não gostei. Comenta alguma coisa aqui embaixo se eu falei alguma abobrinha. Um forte abraço pra você e até o próximo vídeo.